bem? Meu nome é Kézia Azevedo, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu tenho um devocional para compartilhar com você. Espero que você goste, então por favor, curte o vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no meu canal. Ativa também o sininho para que você possa receber as notificações e estar sempre por dentro quando a gente colocar um vídeo para você. Muito obrigada! Bom, neste devocional que eu vou compartilhar com você hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém já olhou para você e disse a seguinte frase: você nunca termina o que você começa? Eu gostaria de saber se você já ouviu essa afirmação em relação a você. No decorrer deste vídeo, eu vou te fazer algumas perguntas, porém, eu quero que você não me julgue antes de terminar esse vídeo, tá? Você tem que ir até o final do vídeo para você entender quais são as respostas que eu encontrei, até mesmo diante da palavra de Deus, para esse devocional acontecer. Você sabia que nem tudo que você começa você tem a obrigação de terminar? Você sabia que nem sempre o fim de um capítulo da sua história é você quem tem a obrigação de escrever? Pois é, tudo depende do momento em que você se encontra. Eu acredito nisso. Pode acontecer de você ter que parar e finalizar aquele capítulo da sua vida, aquele ciclo, e ter que recomeçar um outro capítulo. Por que não? Então, até que ponto nós temos que realmente nos preocupar em ter que continuar algo somente para não deixar sem terminar ou chegar ao fim? E outra coisa, que fim é este? Que fim é este que as pessoas tanto cobram e que até mesmo você tem uma autocobrança, que você tem que chegar e tem que concluir? Bom, primeiro nós vamos entender o que realmente nós devemos terminar já que começamos. Existem coisas que têm um fim já definido em relação a datas, por exemplo, quanto à sua conclusão, com relação a este fim, já existe uma definição de término, ou seja, uma programação, como por exemplo, um curso de inglês que você sabe que se você passar de níveis, você pode fazer os testes e caso for aprovado em todos os níveis, você chegará ao final e você conseguirá concluir este curso. Uma faculdade, por exemplo, que você vai cursar em 4 anos e você sabe que existe uma data para término, né? Ou seja, projetos que você tem que possuem datas para início e fim, algo que você se predispõe a construir, que tenha começo, meio e fim, isso sim é algo que você deve começar e terminar. Paulo, ele nos ensina em relação a tudo que devemos começar e terminarmos. Em 2 Coríntios, quero que você pegue a sua Bíblia e leia comigo. 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 11, diz assim: agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. O que Paulo está dizendo aqui? Tudo que você começou, você deve concluir, ainda mais se você tem condições para essa conclusão. E a vontade que você deve estar no fim para concluir deve ser a mesma vontade que você tinha no começo, quando você começou. Então, aqui Paulo é bem claro, temos que tudo que começarmos, concluirmos. Eu separei 3 situações que levam a pessoa a começar e não terminar algo. A primeira situação: existem pessoas que têm muitos planos, sonhos, ideias que não saem da mente. Às vezes elas até escrevem, fica lindo no papel, mas elas não conseguem colocar em prática, ou seja, não sai do papel. Essa é a primeira situação de algo que você começou, você planejou,
mas que não chegou ao fim. Segunda situação, existem pessoas que possuem projetos, vontades, sonhos, ideias que não são possíveis de executar naquele determinado momento da vida. Porque eu acredito assim que existe tempo certo para que tudo seja feito. Muitas das vezes as circunstâncias não são favoráveis e talvez veio o projeto, aquela vontade no seu coração, mas não foi possível iniciar. O que a pessoa tem que fazer neste caso, né? Ela deve escrever e guardar para que quando chegar o tempo certo, ela consiga concluir esse projeto. Se você tem a certeza que foi Deus quem colocou em seu coração, com certeza você vai realizar. Você pode ter certeza que você vai ter a hora certa, o momento certo, que isso será possível concretizar na sua vida. E a terceira situação que levam as pessoas a começar algo e não terminar é que existem pessoas que elas têm a vontade de fazer, mas acontece algum imprevisto no meio do caminho, ou alguma dificuldade que a pessoa encontra, ou obstáculos, desafios que aparecem e isso desencoraja a pessoa e faz com que ela desista de continuar. Bom, nessas 3 situações que eu citei para você, o que eu aprendi e quero passar para você neste devocional? É que é preciso também colocar em prática o que diz na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta e nos ensina como devemos nos comportar em relação a algo que nós planejamos, começamos e queremos concluir. Jesus Cristo nos falou, e eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 14, nós vamos ler o versículo do 28 ao 30. Olha o que Jesus nos ensinou. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou seja, Jesus aqui ele nos alerta que nós temos que fazer um bom planejamento antes de começarmos qualquer coisa. E nós não podemos passar uma vergonha de começarmos algo sem condições, sem planejar corretamente. Por quê? Porque quando você faz isso, as pessoas elas passam a desacreditar de você. E aí quando você vier com alguma ideia, automaticamente eles já falarão assim: ó lá vem o autor de bons projetos que começa e não termina. Isso não é bacana, não é legal. Ter a prontidão, a disposição para fazer, aplicar suas energias para encontrar um caminho para realizar algo até o fim, o cumprimento da sua palavra, das suas promessas, tudo isso fará de você uma pessoa autoconfiante. Isso é bom para você também. Quando você completa algo que você começou e realiza o que você se predispôs a iniciar, uau, isso é muito bacana, isso é muito válido. Você tem que ter a determinação de terminar o que você começou. Isso tudo é super positivo. Além do que, estamos seguindo o que a palavra de Deus nos orienta. Mas hoje, como eu falei para você no início do vídeo, eu quero falar sobre aquilo que você começou, deu tudo errado e você não tem a obrigação de continuar. Por quê? Porque muitas das vezes tudo começou muito bem, mas tinha um grande problema que você não estava enxergando. O problema é que às vezes era que você era quem estava escrevendo a sua história. Era você quem estava escrevendo aquele capítulo que agora não tem mais condições de continuar. Tem capítulos da nossa história que você começa a escrever e no início tá tudo mil maravilhas, conforme planejado, cheio de vontade, ânimo, coragem. Mas de repente você faz algumas escolhas no meio do caminho que fazem você sair do objetivo
e de repente você pega um rumo diferente do que já estava planejado, ou seja, você vai para um sentido contrário ao propósito de Deus. Isso não quer dizer que Deus não estava com você no início, e também não quer dizer que você não tinha a vontade dele associada ao seu sonho. Não quer dizer isso. Não quer dizer que não era para você ter ido para aquele lugar, ou ter iniciado aquele trabalho, ou ter iniciado aquele projeto. Ou até mesmo que o sonho que você tinha era apenas uma ilusão. Não, não era isso. O único erro, neste caso, foi que você estava escrevendo a sua história, você estava com a caneta na mão. Nós somos egoístas quando nós escrevemos a nossa própria história, somos, como eu posso dizer, ingratos quando só deixamos Deus editá-la. Quando algo dá errado, a gente recorre a Deus, a gente busca o Senhor e fala para Ele, edita aqui a minha história porque não deu certo. Somos insensatos quando nós queremos continuar também insistindo em algo que saiu totalmente fora da vontade de Deus. Isso não é ter sabedoria. Se foi Deus quem nos deu os sonhos e os projetos, por que nós não deixamos Ele participar do começo ao fim? De todos os momentos e conquistas, dos detalhes, pois Ele é um Deus de detalhes. Ele poderia nos ajudar a escolher tudo. Ele poderia me ajudar a escolher cada detalhe junto comigo, mas nós somos egoístas, insensatos muitas das vezes. Quando nós perdemos algo, quando nós nos deparamos com a dor e o sofrimento, aí sim que a gente se lembra de Deus e aí a gente pede para Ele mudar o rumo, para Ele mudar a nossa história, para Ele mudar a nossa vida. Neste momento, é o momento que eu falo que você tem que parar tudo mesmo. Você tem que parar o que você estava em andamento e não tem mais que se preocupar com a conclusão, porque já deu tudo errado. Com as suas próprias forças e com o seu intelecto, não vai funcionar mais. Para tudo. Esse negócio de ficar falando que você é o autor da sua própria história só levará você a erros e capítulos que você terá que interromper para recomeçar. Eu não sou muito dessa ideia não de que seja o autor da sua própria história. Normalmente não dá muito certo. Ainda bem que nós temos essa chance de podermos recomeçar. Nessa hora nós temos que ter a humildade para pedir para Deus, para que Ele venha editar mesmo esse capítulo que está dando tudo errado, esse capítulo da nossa história, da nossa vida. É nessa condição que eu afirmo para você que você tem que parar tudo e não terminar o que você começou. Larga mesmo a caneta e se renda mesmo ao autor da vida, o autor deste capítulo da sua vida. Deixa Deus escrever a sua história. Ele vai escrever de uma forma tão linda se você deixar. E Ele vai concluir, pois terá sua permissão. Ele nos ama tanto que Ele não nos obriga a viver da forma dele. Ele quer que nós venhamos a permitir que Ele escreva a nossa história até o fim. Neste próximo capítulo da sua história, para tudo, você deve parar e dizer: Deus, toma a caneta nas tuas mãos e escreve a minha história da tua forma. Eu permito que o Senhor conclua a minha história. Jesus Cristo, Ele vai começar e Ele vai terminar com o fim perfeito, que somente Ele pode escrever. Que Deus abençoe a sua vida.